Olá, sejam bem-vindos à Escola de Jato Brasil. Meu nome é Arthur e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a cabine de um jato, como é dividido. Antes disso, eu deixei aqui do lado esquerdo nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Segue a gente lá, se quiser ter mais conteúdo, a gente sempre vai estar postando coisas novas sobre aviação. Bom, meu nome é Arthur, essa daqui é a cabine do Airbus A320 e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela, as divisões básicas e como funciona, mas de uma forma bem simplificada. Antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho se você quiser estar vendo novas aulas, tendo novos conteúdos e deixa o seu like, que ajuda a gente a crescer bastante no canal. Bom, essa é a divisão básica dos painéis de um jato. Aqui em cima a gente tem o overhead, acima da cabeça dos pilotos. Aqui a gente tem um painel frontal onde tem alguns displays. Aqui tem o painel do pedestal, onde separa os pilotos, que aqui fica o banco do lado esquerdo e o banco do lado direito, ou seja, o comandante e o copiloto. E aqui no cantinho esquerdo, o side stick e o steering do comandante, e aqui o side stick e o steering do copiloto. Então é mais ou menos nesse formato que a gente vai ver a cabine de um avião a jato. Bom, basicamente é isso então, ó. O overhead, que já diz o nome, né? Overhead panel. Então é sobre a cabeça, né? Um painel sobre a cabeça. Isso daqui fica bem entre os pilotos, acima da cabeça deles. Depois a gente tem um pouco abaixo o front panel, que é bem na frente dos pilotos. E o painel do pedestal, pedestal panel, fica entre os pilotos. Isso divide, faz uma divisão entre o comandante e o copiloto. Esse daqui é o side stick e o steering. Esse aqui é o side stick. E esse daqui é o steering. Ah, para que funciona? Bom, no solo você não vai taxiar a aeronave com os pedais, né? Para quem não sabe, a rodinha do nariz ela vira no solo para poder taxiar o avião. E você vira essa rodinha do nariz com os pedais, não é com o manche. Aqui a gente tem o side stick para poder voar a aeronave. E aqui o steering para você poder virar a rodinha no solo. Bom, antes da gente falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre Dark Cockpit, que é um conceito da Airbus para os cockpits dele. Enfim, de forma mais básica para vocês entenderem, a gente sempre brinca, né, e fala que a cabine de um avião, quando tá de noite, quando tá tudo aceso, parece uma árvore de Natal. E eu usei esse conceito para tentar explicar para vocês um pouquinho como que funciona esse Dark Cockpit. Bom, se a gente tiver uma árvore de Natal toda iluminada e apenas uma luzinha falhar, a gente pode até encontrar, mas não vai ser tão fácil de encontrar. Agora, se a gente tiver uma árvore de Natal toda apagada e tiver uma luzinha só acesa, a gente encontra ela muito facilmente. E a Airbus, usando esse conceito, também fez os painéis deles. Por quê? Os painéis deles, quando está tudo funcionando normalmente, vai ser tudo apagado. Quando acender uma luz, é que tem alguma variação. Ou alguém desligou manualmente, ou um sistema parou de funcionar, ou está funcionando temporariamente, foi selecionado temporariamente, e assim por diante. Para ficar muito mais fácil de localizar uma pane, uma falha, ou sei lá, eu apertei um botãozinho lá no painel e não me toquei, relei nele, ele fica aceso. Então, como tudo está apagado, se ele acender vai ser muito mais fácil de identificar. O contrário seria um monte de botão aceso e mais um aceso. Aí ficaria difícil de achar, né? Então, ó, tudo apagado, um painel, um overhead, né, que fica sobre a cabeça dos pilotos à noite. Aqui é a iluminação básica do painel, né? Não tem nenhum knob, nenhum botãozinho aceso. Então, tá tudo ok. Aí, ó, aqui é um teste de painel para você ver como fica. Então, pô, tem algum botão aceso, ó, fica muito mais fácil de encontrar, né? Porque daí você tem o painel todo apagado, algum botão acendeu, você já viu, ó, no meio do quadradinho aqui, ó, pô, facinho de achar, né? Ó, engine on fire aceso e assim por diante, né? Agora de dia seria nesse formato aqui, ó, de dia todo aceso e de dia todo apagado. Olha como o apagado é bem nítido, que não tem nada, nada no painel para você olhar. Aí se acender um botãozinho só, você já vai identificar de cara. Então esse conceito de Dark Cockpit é para você poder identificar alguma coisa anormal no teu painel que você apertou sem querer ou apertou propositalmente,
ou alguma falha, né? Esse é o conceito da Airbus. Então, quando você estiver voando um Airbus, o painel vai estar todo apagado e isso significa que está tudo ok. Enfim, vamos falar da divisão dos painéis, o básico aqui. Esse é o overhead, que fica sobre a cabeça dos pilotos, e ele é bem extenso. Na verdade, o que você mais usa durante o voo vai ser o lower overhead. Tem o upper overhead panel e o lower overhead panel. Tudo isso é o overhead, mas aí a gente tem a divisão superior, igual eu falei, o upper, e o lower, que é a divisão inferior. Esse superior é bem alto para você alcançar, tá? E esse inferior é bem facinho de você alcançar com a mão. Mas e aí, Arthur, o que tem nesse overhead de tão importante? Ó, controle dos sistemas da aeronave. Então, se você quiser achar um sistema hidráulico, de combustível, um elétrico, de ar-condicionado, vai ser todo nesse carinha aqui que você vai encontrar. Você não vai procurar no painel da frente, não vai procurar naquele painel que separa os pilotos, você vai direto aqui em cima. Então, eu quero controlar um sistema, eu quero cortar um sistema, eu quero mudar a configuração de um sistema, basicamente vai ser nesse painel aqui que você vai encontrar essas informações. Ó, o upper overhead. O que mais você tem aqui de tão importante? Você vai ter aqui o painel de CB, né, que é o Circuit Breaker. Para quem não sabe, o CB, o Circuit Breaker, é como se fosse aquele disjuntor de casa antiga. Lembra quando você tomava banho e sua mãe ligava o ferro de passar roupa junto e caía o disjuntor? Você tinha que ir lá fora ou lá dentro de casa e ligar o disjuntor de novo porque caiu? É basicamente isso daqui, ó. Isso daqui é um disjuntor, só que é chamado de Circuit Breaker. Então, na parte de cima do painel vai ter. Mas Arthur, só tem esse painel de Circuit Breaker? Não, tem mais. Depois a gente fala sobre ele, mas só para você entender. Então, a parte de cima do overhead, você vai ter principal os CBs. Tem mais alguns nomes aqui referente a alguns sistemas, mas a gente não vai falar sobre isso agora porque é muita informação. Tá, e a parte de baixo? Beleza, agora começa sim a parte interessante. Aqui na parte de baixo, lembra que eu falei? O principal é o quê? Sistemas. Então você vai ter o controle dos seus sistemas na parte de baixo. Ah, Arthur, mas é só isso que tem aí? Não, não é só isso. É só para você saber que os sistemas estão aí em cima. Aqui embaixo a gente tem também o controle de algumas funções do para-brisa. Ó, do lado esquerdo embaixo a gente vai ter aqui o wiper, que a gente vai ter o controle do para-brisa, né? Então a gente vai ligar nosso limpador de para-brisa esquerdo aqui, a gente vai ligar aqui do lado direito também o nosso limpador de para-brisa, ou seja, o copiloto vem nesse daqui e o comandante vem nesse daqui, né, para um não ter que cruzar a mão para alcançar do outro lado, então fica facinho aqui para eles. O que mais que a gente tem? A gente tem aqui em cima, ó, um terceiro painel de comunicação. Senta um mecânico no voo, ele quer acompanhar a fonia, ele quer falar alguma coisa, ele quer escutar alguma coisa do gênero, ele vem nesse terceiro painel de comunicação aqui que tem os rádios, aqui ó, frequência 121,5, 128,25, ele vem nesse painel de comunicação. O que mais, Arthur? Então é só sistema, o limpador de para-brisa e comunicação. Não tem mais um detalhe aqui que a gente tem aqui embaixo, que eu acho que são os principais, né? A gente tem a configuração das luzes, ó, luzes externas, external lights e luzes internas, internal lights. E alguns avisos também, aqui avisos, ó, lembra que de atar os cintos, quando ele toca lá na cabine para você enquanto está voando? Aqui, ó, seat belts on e off, ou seja, os cintos para você armar os cintos ou você desarmar, né? E aqui o de não fumar, né? No smoking, vai ser aqui embaixo. Algumas luzes internas da cabine e algumas luzes internas. Olha lá, ó, nave logo vai lá fora, as luzes das asas, as beacons, as strobel e assim por diante. Então aqui a gente vai ter luzes externas, luzes internas e alguns avisos, né? Alguns sinais. Aqui a gente vai ter o limpador de para-brisa e aqui em cima a gente vai ter a comunicação. E o resto? O resto é basicamente controle de sistema. Então aqui, ó, o Airbus ele tem um negócio facinho para você achar, né? Ele escreve no cantinho o que significa todo esse sistema, ó. Tá vendo que tem uma caixinha? Essa caixinha inteira aqui se trata do quê? De fogo. Fire. E essa caixinha aqui? Essa caixinha é dividida em dois, ó. Tem um risquinho no meio. Parte de cima é o quê? Hidráulico. E a parte de baixo? Combustível. Ah, tem mais uma caixinha embaixo? Tem, aí ó. Elétrica.
facinho de encontrar, né? Depois mais para baixo o ar condicionado. E aqui do lado esquerdo a gente tem mais algumas coisas como o GPWS, aqui o ADIRS dele, também a questão de navegação, né, orientação, onde a aeronave está, controles de voo, ELAC 2, SEC 2, são computadores que vão na baía de aviônicos, né? Não vou falar muito sobre isso, na próxima a gente fala. Mas de forma principal, o que tem no overhead? A gente tem controle dos sistemas, beleza? E aí a gente tem o painel da frente, né? A gente olha aqui e vê um monte de visor, vê um monte de telinha, parece tudo muito confuso, né? Mas é basicamente o quê? Essas telas servem para você monitorar os sistemas ou as navegações. Essas da frente aqui, ó, do comandante, e essa daqui do copiloto. Você vai monitorar o quê? O teu voo na da esquerda, se você for o comandante, e aqui a tua navegação na direita. Ou seja, aqui tem altímetro, tem velocidade e assim por diante. Aqui, ó, a nossa bússola aqui embaixo, a nossa atitude do nosso avião, se a gente está subindo, está descendo, dá para saber aqui também pela razão de subida e razão de descida. Então, o voo do avião é nesse painelzinho aqui, assim como o do copiloto é nesse daqui. Ah, e a navegação? Aqui, ó, nosso mapa aqui, ó. A gente tem um painel de navegação para a gente ir acompanhando a navegação. Ah, então é aqui que eu seleciono para onde eu vou, a navegação que eu vou fazer, os fixos. Não, não é aí que você seleciona. Aqui você só vai ver. Ah, e aqui? Aqui são painéis de status e de motores, né? De avisos, na verdade. Então vai ter um lugar onde você consegue selecionar que painel você quer ver. Mas basicamente é isso, ó. Aqui na tela está o motor, ó. A gente consegue ver potência de motor, rotação, ó, N1, EGT, que é a temperatura dos gases de saída. Tem os flaps aqui. E aqui embaixo a gente tem também o motor, porque foi selecionado o motor lá embaixo no pedestal, né? A gente tem como controlar essas telas lá pelo pedestal. E aqui em cima, ó, é onde a gente realmente voa o avião. Então aqui a gente vai selecionar, eu quero subir, eu quero uma razão de subida de 1.500 pés por minuto. Aqui ó, altitude 7.000 pés. Eu consigo colocar também a velocidade que eu vou voar. Eu consigo selecionar várias coisas referente ao meu voo aqui. Então aqui, basicamente, eu voo o avião. Aqui tem piloto automático, tem várias seleções aqui que eu posso fazer. Então, ó, rebobinando a fita, pilotagem, monitoramento dos sistemas e monitoramento da navegação, ó, sistemas, o voo e a navegação. Pilotagem da aeronave, por esse painel da frente aqui. E também tem a alavanca do trem de pouso, que é uma coisa importante de falar. Ó. Aqui, ó, ela tá para baixo, ou seja, o trem tá baixado. Aqui que você seleciona a alavanca do trem de pouso para selecionar se ele desce ou se ele sobe. Aqui nesse painel frontal, no front panel, a gente tem uma subdivisão que se chama Glare Shield. Aqui é onde você realmente voa o avião, né? Então se alguém falar assim, algum knob, alguma ferramenta do Glare Shield, você vai saber que é no front panel, aqui nessa parte de cima, beleza? É só a nomenclatura para você saber se você vê em algum livro. Aí a gente tem um pedestal, que é onde divide o comandante do copiloto, né? Esse painelzinho que fica no meio entre os dois. Aqui tem bastante coisa. Não adianta eu sair falando todas as funções que vai confundir, é só para você saber basicamente como funciona. Então no pedestal, que é entre os pilotos, a gente vai ter aqui, ó, o MCDU, né? Que é um computadorzinho que você vai conseguir fazer a seleção da navegação. Aqui que você seleciona a navegação e nos painéis de cima que ela vai aparecer. Aqui você também consegue selecionar performance, velocidade de decisão, velocidade de rotação e assim por diante, vai tudo ser selecionado aqui, ó. V1, VR, V2 e assim por diante, ó. Então performance também é nesse computador aqui. Ah, e comunicação? Lembra que no upper overhead a gente tem um painel de comunicação lá? Aqui também tem, ó. Aqui do comandante e aqui do copiloto, ó, o painelzinho de comunicação. Ah, pilotagem. Você faz a pilotagem diretamente, mas pô, Arthur, você falou que era no Glare Shield, no front panel que você fazia a pilotagem desse avião. Mas aqui a gente tem algumas coisas que também auxiliam na pilotagem, ou seja, a gente tem o speed brake aqui, que freia o nosso avião para ele descer mais rápido, ou chamado de ground spoiler, né, quando ele coloca o avião no chão para você
entre aspas, sentar o avião no chão. Ele fixa o avião firme no chão para o freio ter mais efetividade, né? Aqui a gente tem o seletor de flaps, aqui a gente tem corte de motor, também dá para ligar os motores, acionar os motores aqui. A parking brake, ou seja, o nosso freio de mão do avião vai aqui, e aqui tem as manetes de potência, né? Então, nesse meinho aqui, ó, a gente tem como auxiliar na pilotagem, né? Se a gente precisar, a gente também pilota o avião por esse meio. E também aqui, ó, no pedestal, a gente tem o controle das telas, do display. Tá vendo aqui escrito switching? Aqui a gente vai selecionar uma mudança de tela aqui, que vai lá em cima. Só para vocês saberem que aqui é um seletor de telas. Não vou ir a fundo agora. Também tem o nosso radar aqui embaixo, que a gente vai selecionar o tilt, a angulação. Que radar? Radar meteorológico, viu? E aqui do lado direito a gente vai ter as funções do nosso TCAS aqui. A gente vai conseguir colocar ele em on, em off, vai colocar o nosso número dado pela torre e assim por diante. Então, basicamente é isso. Esse é o nosso e-mail. Se você precisar de alguma coisa, manda e-mail. Deixa nos comentários alguma dúvida que você tiver. E já deixa o like se você não deixou, ajuda a gente bastante, viu? Eu vou estar lançando mais um básico 2 aí sobre a cabine pra gente falar um pouco mais sobre cada detalhinho que a gente tem. Mas muito obrigado pela atenção, até a próxima!